Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema expulso, não eliminado. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, segunda-feira tem como tema expulso, não eliminado. Como nós começamos a conversar ontem, então se por acaso você não assistiu o comentário de ontem, clica no card que está aparecendo aqui em cima para você assistir. Nós conversamos ontem que o capítulo 7 de Deuteronômio é um capítulo muito complicado, nós precisamos analisar com calma para entender o contexto do que ele está falando. Então hoje a gente vai começar essa análise ali no verso 2. Então Deuteronômio capítulo 7, verso 2, vem dizendo o seguinte: E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e nem tenham piedade dela. Nossa, que Deus tirano, cara. Deus mandou destruir totalmente, não fazer tratado, não ter piedade. Nossa, Deus é mau, hein? Deus é mau. Mas será que é isso mesmo? Que é essa ideia que Deus queria passar? Vamos lá. Se realmente Deus tivesse mandado destruir totalmente os cananeus, não faria sentido Deuteronômio capítulo 7, verso 3, dizendo o seguinte: Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos. Pera, mas se Deus mandou destruir totalmente, como seria possível dar-se em casamento, dar o filho em casamento? Percebe que não faz sentido? Mas é porque às vezes a pessoa lê esse verso e não continua lendo embaixo para entender o contexto. Porque no verso 5 é muito preciso o que Moisés fala. Aonde que é para destruir? Que é o seguinte, verso 5 de Deuteronômio capítulo 7. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem seus ídolos. Então a destruição que Deus estava mandando fazer é o seguinte: vocês vão destruir estas coisas, vocês vão destruir esses postes, esses templos. Para quê? Para não correr o risco de vocês adorarem outro Deus. Para não ter risco, não ter problema nenhum. Por quê? Porque essas nações, elas tinham uma característica de adorar esses deuses falsos, Baal e Azerá. E até quando tinha esses cultos a esses deuses, tinham até relações sexuais, orgias que eram feitas entre os sacerdotes, as sacerdotisas. E isso é uma abominação total a Deus. E também eles sacrificavam os filhos para esses deuses. Olha que coisa absurda. Olha que coisa não faz sentido. Então Deus condenava essas ações. Deus estava falando, ó, gente, vocês vão lá e vão destruir isso para acabar com essa cultura, porque vocês sabem que isso é errado. Então vocês precisam mostrar para essas pessoas, vocês precisam expulsar este grupo de pessoas desta região para vocês ficarem lá, para que este grupo de pessoas vejam vocês e também entendam que eles estavam fazendo tudo errado. E é tão interessante que isso foi levado tão ao pé da letra que se você lembra do comentário da semana passada, se por acaso você não assistiu, clica no card, já aparecendo aqui em cima, nós lemos Deuteronômio capítulo 6 e lá está escrito no verso 10 e no verso 11 que os israelitas vão chegar numa casa onde não tem nada. A casa vai estar pronta, eles não vão ter construído a casa, eles vão pegar vinhas aonde eles não plantaram, eles vão ter poços que eles não cavaram. E é interessante que quando você vai lendo a história de Josué, você percebe que somente 3 cidades realmente foram destruídas, que são as cidades de Jericó, de Ai e de Hazor. As demais cidades foram conquistas pacíficas, porque os cananeus fugiram. Os cananeus deram no pé e deixaram as cidades para lá. E é exatamente o que Josué fala, que eles tiveram medo, esse pessoal teve tudo medo e ó, fugiu. Então eles não tiveram a necessidade de conquistar na força as demais cidades. Tanto que algumas nações tentaram ainda fazer um toma lá da cá, fazer um argumento, fazer uma negociação. Por exemplo, os gibeonitas, eles fazem isso, eles fazem esse acordo com o povo de Israel. E quando você vai até mais profundo e você olha ali Êxodo capítulo 23, você vê que Deus fala para a nação de Israel, ó, eu vou à frente de vocês e eu vou sair expulsando essas nações da sua frente.
Então, o que a gente pode tirar de lição deste texto? O que a gente pode tirar desse texto? É que toda vez que a nação de Israel teve fé no Senhor, o Senhor lutou por eles. Eu vou até mais profundo. Toda vez que você teve fé no Senhor, o Senhor lutou por você. E toda vez que você tiver fé no Senhor, o Senhor irá lutar por você. Da mesma forma, porque Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que guiou Israel é o mesmo Deus que está aqui hoje. E como eu já disse, Deus, Ele não escolhe, Ele não sai escolhendo, eu vou salvar somente o Ismael, eu vou salvar somente a Tainá, eu vou salvar somente o Gustavo, eu vou salvar somente o João. Não, Ele não faz isso. Ele salva todos, Ele está dando a oportunidade de salvação a todas as pessoas. Mas somente aqueles que crerem em Deus poderão alcançar a salvação. E uma outra coisa que é importante a gente analisar quando nós falamos do expulso e não eliminado, é que não foi somente a nação de Israel que ganhou terras que Deus deu para ela. Por exemplo, o povo de Edom, ele conquista a terra, Deus dá algumas terras para o povo de Edom. Você pode olhar isso ali no livro de Obadias e no livro de Amós, no capítulo 9, no verso 7. Você vai ver que Deus está dando uma terra que era de um outro povo para o povo de Edom. Ou seja, qualquer nação que acreditava em Deus, Deus faria o que é justo. Então Deus é justo para nós que estamos dentro da igreja e também Deus é justo para as pessoas que estão fora da igreja. Se as pessoas estão fora da igreja e acreditam em Deus, elas automaticamente são salvas. Elas entram pelo plano da salvação, frequentam a igreja, passam pelo processo da santificação para no final serem glorificadas. Mas neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, muito obrigado por nós compreendermos hoje que na verdade o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor não é um Deus mau. O Senhor não é um Deus que mandou o seu povo sair matando à torta e direito várias pessoas. O Senhor simplesmente queria destruir todos aqueles falsos deuses, aquelas falsas doutrinas que levariam todos os povos à perdição. Mas como o Senhor é um Deus de misericórdia, como o Senhor é um Deus de amor, o Senhor optou pela destruição dessa cultura para que o povo de Israel pudesse caminhar em sua direção e para que esses povos também pudessem ver o Senhor através de Israel. Porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, o Senhor quer salvar a todos, quer estejam dentro da igreja, quer estejam fora da igreja. Que o Senhor possa alcançar todas as pessoas, Pai, para que as pessoas que estão fora possam vir à igreja. Tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que este canal aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Também ativa o sininho se você ainda não ativou e deixa seu like nesse vídeo se você gostou. E faz o seguinte também, clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!